Quais são os benefícios que eu percebi nesses 40 dias de retenção seminal? Hoje eu venho completando 40 dias de retenção seminal. Não foi um caminho fácil, foi um caminho bem complicado para mim. Eu já venho tentando fazer essa prática há muito tempo, desde novembro do ano passado. E já estamos em maio, indo para junho, ou seja, daqui a pouco completa um ano de tentativas. Mas essa tentativa eu venho aí já há 40 dias em retenção seminal. E por que eu digo retenção seminal e não NoFap? Porque ao longo dessa trajetória eu ainda consumi conteúdos, fapei um pouco, né? Mas sem sair da retenção seminal. Consegui completar esses 40 dias. Então, assim, foi mais difícil ainda porque ainda tive essa vontade e ainda caí na tentação de assistir conteúdos adultos, então foi muito mais difícil. A partir agora do dia 41, eu vou tentar, né, fazer o NoFap Hard Mode mesmo, né? Vou tentar ficar aí sem consumir nada, sem papar, sem nada em Hard Mode aí, sem tempo para acabar. Mas eu tô muito feliz, tive muitos benefícios nesses 40 dias e o primeiro benefício que eu pude perceber que eu tive nesses 40 dias foi o aumento da energia, da disposição. Antes de fazer essa prática eu andava muito cansado, eu até estava fazendo alguns exames para ver o que estava acontecendo, porque assim, eu me sentia muito cansado. Além desse consumo que tinha de PMO, né, de fazer PMO, eu tinha um sono muito ruim, eu estava com um sono muito desregulado, não estava com qualidade de sono boa, eu estava comendo muito mal. Então, juntando tudo isso, eu estava com muita indisposição esse ano. Ano passado eu fiz algumas coisas para tentar mudar, mas assim, esse ano eu voltei a procrastinar, voltei a fazer os hábitos ruins de novo. E depois que eu comecei a praticar, depois que eu comecei a retenção seminal, eu comecei a ter muito mais energia. E lá no comecinho, eu ainda assim eu não estava colocando meu sono em dia. Então assim, eu percebi o aumento da energia, mas ainda continuava um pouco cansado. Eu conseguia assim fazer tudo, eu conseguia ir pra academia, eu conseguia fazer jiu-jitsu, em questão de exercício eu conseguia fazer, até porque assim, a academia pra mim é uma coisa que eu sempre faço, mesmo antes, eu já faço academia há muitos anos, então assim, um hábito meu ir pra academia, só que não tava sendo mais aquela coisa sacrificante, né? Tinha dias que eu ia pra academia me arrastando, fazendo um treino bem meia boca, só pra falar que eu fui. E nesses 40 dias, não teve um dia assim que eu fiz um treino meia boca, a não ser em dias que eu tava com muita dor muscular, ou por conta do jiu-jitsu, às vezes fiz algum treino mais pesado, aí eu fazia um treino mais leve, mais meia boca, mas não assim com aquela preguiça, porque realmente meu corpo estava muito dolorido, então aí já tem uma diferença. Então a primeira coisa que eu percebi foi esse aumento de energia logo na primeira semana, nos primeiros dias, essa disposição para fazer, ir para academia, de treinar, mudou muito, né? E tô tendo mais foco para fazer as coisas por conta da energia, mas o meu problema está sendo procrastinar ainda. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui tirar totalmente, mas eu tenho procrastinando bem menos. Então assim, eu tenho que fazer algum trabalho da faculdade e aí eu começo cena para fazer, eu começo a procrastinar com outra coisa, levanto, vou fazer outra coisa, vou arrumar a casa, sei lá. Isso é uma procrastinação que eu sempre tive, de ter que fazer aquela tarefa ali e adiar ela o máximo possível. Mas eu tenho dado conta das coisas que eu tenho que fazer, do trabalho, da faculdade, e isso é uma coisa que eu tenho conseguido dar conta, coisas que antigamente eu tinha que adiar muito mais. Então eu tive que entregar um projeto agora, semana passada eu consegui entregar, né? E antes de fazer a prática eu tinha sempre que adiar uma semana, adiar alguns dias. Então eu estou conseguindo manter uma certa constância no que eu preciso fazer. Tudo isso por conta dessa energia, e quando a gente está com muita energia, na prática do NoFap a gente tem que transmutar essa energia, né?
Então eu tenho transmutado bastante. A minha principal fonte de transmutação é o exercício. É pra academia, o jiu-jitsu, né? E no trabalho também, de trabalhar ali direitinho, dar meu máximo no meu trabalho. Então, coisa que eu não estava fazendo muito, por exemplo, ano passado eu não estava me dando tão bem assim no meu trabalho, esse ano eu tô conseguindo não ficar com toda preguiça enquanto eu trabalho, estou conseguindo dar meu melhor. Agora, tem aparecido também, assim, muitas tentações, né? A tentação está sendo enorme, está aparecendo tentação de todo tipo. Pessoas do passado começaram a aparecer, assim, de uma forma bizarra. Eu via muitos canais do YouTube falando sobre isso, né? Que aparecia ex-namoradas, né? No caso, de pessoas que namoraram. E no meu caso apareceram muitas pessoas do passado, assim, de 10 anos atrás. Querendo assim conversar, voltar, falar comigo, uma coisa assim surreal, entendeu? Então eu achei bem sinistro, né? Porque eu não sou uma pessoa muito, como eu já falei em outros vídeos, eu não sou uma pessoa que acredita assim, em coisas místicas, né? Nossa, isso aqui vai acontecer assim, assim, assim. Então eu vi o pessoal, muitos canais que falam sobre retenção seminal, do FEP, falando sobre essa coisa de pessoas do passado que iriam voltar pra falar contigo, ex-namorados, ex-namoradas. E aí, isso me aconteceu, eu fiquei, caraca, que negócio bizarro, cara. Pessoas que já passaram por minha vida, que eu nunca mais imaginei falar novamente, falaram comigo nesses 40 dias, assim. Uma coisa bem louca, né? Bem estranha. Outras coisas também, por exemplo, meu emocional tá muito mais estável. Eu não tenho ficado com tristeza mais nesses 40 dias, não sei nem o que foi tristeza. Eu já senti uma forte emoção, mas não de tristeza, né? Eu já senti uma forte emoção por conta da energia, assim. Às vezes eu tô com muita energia e aquilo ali me dá um pico de emoção, assim, que eu não sei explicar. Mas tristeza é uma coisa que eu não tenho sentido e tenho conseguido ficar estável emocionalmente. Eu tava com muita ansiedade antes da prática por conta de contas pra pagar, essas coisas, e agora eu tô bem mais tranquilo. Eu vejo assim, pô, eu tenho que fazer aquilo ali, mas um dia eu vou resolver, né? Aquilo ali vai se resolver. Então assim, não tá me incomodando tanto por um problema de conta, essas coisas, não tem me incomodado. Eu tô querendo mudar da casa onde eu tô, e isso tava me incomodando muito, agora eu já tô mais tranquilo. Eu tô aceitando melhor e sei que uma hora ou outra eu vou conseguir resolver esse problema. Então assim, eu tenho estado muito mais estável emocionalmente, e isso é um dos benefícios assim, que eu tô gostando muito, né? Todos os benefícios eu tô gostando muito, claro, que muita coisa tem mudado nesses últimos 40 dias. Então essa parte de estar estável é o que tá me deixando assim mais empolgado para continuar, né? Porque eu tava muito estressado, agora não tenho sentido mais estresse por nada, irritação com as pessoas, nem nada. Outra coisa é a questão de as pessoas virem falar comigo, é uma das coisas que tem me incomodado mais, né? Das pessoas quererem conversar comigo. Hoje eu fui abastecer, eu vi a moto, fui botar a gasolina, e o cara do posto começou a conversar comigo, puxar assunto, e assim, eu não sou uma pessoa que gosta de conversar tanto. Eu dou atenção pra pessoa, falo com ela, tem que falar, mas assim, eu não sou uma pessoa de conversar, eu gosto de conversar, né? Mas é uma coisa assim que tem acontecido muito. As pessoas se sentem na liberdade de conversar comigo, de puxar assunto. E até mesmo na academia eu fico de fone o tempo inteiro e do nada aparece uma pessoa que fala comigo e tal, pede ajuda pra treinar. Uma coisa assim, doida, entendeu? E eu não sou uma pessoa muito de conversar, eu gosto de fazer coisa na academia. É um tempo de eu colocar meu fone, escutar minhas músicas e ficar na minha. É um momento de terapia do dia. Então assim, eu não quero conversar. Então eu tenho reparado que tá aparecendo muitas pessoas assim do nada querendo conversar. Aí o cara hoje me poxa, caraca, doido pra ir embora, e o cara demorando pra abastecer. E o negócio lá, o botão tá funcionando, ele conversando, me perguntando meu time, perguntando se eu tava indo pra alguma festa, pra não sei o quê. Aí depois ele começou a falar de uma situação que aconteceu lá no trabalho dele, né? Puxando assunto comigo, assim, eu dando o mínimo
de abertura possível, mas respondendo uma educação, sem ser grosso com ele nem nada. Mas assim, tem acontecido com muita frequência as pessoas quererem conversar. Mas eu tô conseguindo lidar bem, assim, eu respondo, converso, mas não é uma coisa que eu gosto, entendeu? Igual a leitura, já comecei a ler mais, né? Tô começando a ler mais. É um hábito que eu tô começando a implementar, mas ainda assim tá sendo bem difícil implementar hábitos novos. Então assim, eu atingi agora os 40 dias, eu digo assim, esses 40 dias sujos, e eu queria começar agora, a partir de amanhã, eu quero começar, não 40 dias, mas uma nova etapa mais limpo, sem consumir um tipo de conteúdo adulto. Eu já tô assim, sem rede social, eu já não tenho mais Instagram, eu tenho, né, mas assim, não tenho aplicativo. Eu às vezes baixo por conta de negócio de trabalho, que eu preciso ver alguma coisa, ou alguém me manda alguma coisa que eu preciso ver, aí eu baixo rapidinho, vejo, depois eu excluo de novo. Eu tô evitando o máximo possível ficar em rede social. Por exemplo, ontem, dia 39, eu tive que abaixar. Eu baixei o aplicativo rapidinho, porque me marcaram um negócio lá, eu fui compartilhar para ajudar a pessoa. E aí eu baixei o aplicativo e acabei deixando o aplicativo. E aí no final do dia eu fui perceber que eu fiquei 1h30 no Instagram. Então assim, é um aplicativo que consome muito a nossa atenção. A gente fica ali, a gente nem vê o tempo passando. Então assim, 1h30 que eu perdi da minha vida ali, eu tava com muita energia, transmiti essa energia usando o quê? O Instagram, rolando ali. Então eu já excluí, não quero ficar no Instagram, né? Nenhuma rede social, assim, TikTok eu nunca tive mesmo, graças a Deus. Mas o Instagram era uma coisa que eu tava consumindo muito e eu excluí, não tô usando mais. A única coisa que me consome muito agora é o YouTube. O YouTube eu não excluo, porque assim, pra mim o YouTube eu assisto todos os conteúdos, assim, sobre criminal, sobre a FEP. Às vezes 5 horas e horas escutando vários canais falando sobre o assunto, o mesmo assunto sempre, mas assim, eu sempre escuto. E também tem me ajudado muito, os canais de retenção seminal. Tem me ajudado muito. Ultimamente tenho consumido muito o canal do Kyron, né? Eu não curtia muito no começo, né? Por conta dele ser uma pessoa muito religiosa, assim, os vídeos dele ser muito. Os poucos que eu tinha assistido, ele voltava muito pra religião, né? Uma coisa ali de buscar a Deus, não sei o quê. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu não curtia muito o canal dele, mas eu tenho gostado muito dos vídeos dele, estou assistindo bastante. Continuo assistindo o Crispim, tem outros também que eu não vou lembrar o nome agora. Tem vários canais que eu assisto, dezenas de canais que eu assisto. Mas o Crispim e o Caio estão sendo os maiores, o Vink também, né? Que é um dos maiores, se não o maior canal atualmente, que fala sobre esse assunto. E tem me ajudado muito a manter, né? Me motivado bastante. Vejo muita coisa que eles falam que realmente acontece, então eu continuo consumindo os conteúdos para me ajudar nessa saga. Então agora meu objetivo, depois desses 40 dias, meu objetivo era chegar nos 30, né? Eu consegui chegar nos 30, mas eu não estava satisfeito. Não senti que foram 30 dias honestos, né? Porque eu não fiquei em OFEP, né? Então assim, eu cheguei 40 agora, continuo mantendo. Esses últimos 10 dias não foram nada fácil, foi até mais difíceis do que no começo. Mas eu queria, a partir de agora, estabelecer uma prática de NoFap mesmo, tá? De molde, sem consumir nenhum tipo de conteúdo. Por exemplo, às vezes eu entrava numa rede social onde já apareceu um conteúdo assim estranho. O próprio YouTube começou a me recomendar uns vídeos meio doidos, assim, com intenções sexuais. Eu comecei a bloquear o conteúdo e parou de aparecer pra mim, né? Porque eu falei, caraca, aparecia muito no Instagram, Facebook, mas no YouTube nunca tinha acontecido de me recomendar vídeos assim, conteúdo mais sexual, né? E aí eu já comecei a bloquear e já sumiu, porque não é um tipo de conteúdo que eu consumo, né, em rede social. Mas no Instagram de roda, manda do nada assim, então eu tive que tirar mesmo, porque eu ficava muitas horas ali no Instagram e em qualquer hora eu via uma coisa ou outra que aflorava mais esse lado sexual. Então agora minha meta é essa, minha meta é a partir de agora do dia 41, de amanhã começar uma contagem limpa de NoFap. Então esse é o objetivo.